Sarah Martinez vinha aguardando esta noite havia semanas. Depois de 18 meses em missão no exterior, a Navy SEAL de 32 anos finalmente tinha a chance de desfrutar de um jantar tranquilo em seu restaurante italiano favorito no centro de San Diego. Ela havia trocado o uniforme militar por um simples vestido preto e sapatos baixos confortáveis. Não queria nada além de se misturar com a multidão civil e saborear um pouco de normalidade. O restaurante fervilhava com a energia típica de uma sexta-feira à noite. Famílias ocupavam as mesas maiores enquanto casais compartilhavam conversas íntimas sobre refeições iluminadas por velas. Sarah escolheu uma cabine no canto, apreciando a visão estratégica que lhe permitia observar todo o salão. Velhos hábitos custam a desaparecer, mesmo em tempos de paz. Ela havia acabado de pedir o prato favorito, frango à parmegiana, quando percebeu 3 homens no bar ficando cada vez mais barulhentos e agressivos. Pareciam ter pouco menos de 30 anos, vestiam ternos caros que sugeriam carreiras bem-sucedidas, mas o comportamento contava outra história. Garrafas de cerveja vazias se acumulavam na área deles, e suas vozes ecoavam pelo restaurante com comentários perturbadores sobre outros clientes. Sarah tentou se concentrar em sua refeição quando ela chegou, mas o treinamento a tornava incapaz de ignorar potenciais ameaças. Os homens vinham fazendo observações grosseiras sobre várias mulheres, e as vozes ficavam mais ousadas a cada bebida. A equipe do restaurante parecia hesitar em intervir, talvez intimidada pela postura agressiva e pela aparência sofisticada dos três. 20 minutos após começar a comer, Sarah observou quando eles se aproximaram de um casal jovem em uma mesa próxima. A mulher, que parecia ter pouco mais de 20 anos, mostrava claro desconforto quando um dos homens se inclinou sobre sua cadeira e fez comentários impróprios. O acompanhante, visivelmente nervoso, pediu educadamente que os deixassem em paz. Em vez de recuar, a situação escalou rapidamente. O maior dos três, com mais de 1,80 a 85 metros e ombros largos, agarrou o braço da jovem e a puxou da cadeira. Os amigos riram enquanto ela lutava para se soltar, atraindo olhares chocados dos outros clientes. Sarah sentiu os músculos se retesarem enquanto avaliava a situação. A equipe do restaurante havia recuado para trás do balcão, aparentemente chamando ajuda, mas ela sabia que a resposta da polícia poderia levar vários minutos. Os olhos da jovem encontraram os dela do outro lado da sala, cheios de terror e em súplica por ajuda. Sem hesitar, Sarah se levantou da cabine e caminhou calmamente em direção à confusão. Seus anos de treinamento lhe haviam ensinado a manter a compostura sob pressão e ela se aproximou do grupo com passos calculados. Os homens estavam tão focados em intimidar suas vítimas que só notaram sua presença quando ela já estava diretamente atrás deles. Com licença, disse Sarah em voz clara e firme, que cortou a tensão do restaurante. Acho que os senhores precisam se afastar da moça e voltar para seus lugares. Os três se viraram com expressões de surpresa e deboche. O líder, ainda segurando o braço da jovem, olhou Sarah de cima a baixo com desdém. Sua estatura baixa, pouco mais de 1,60 metros, parecia diverti-los. Cuida da sua vida, querida, zombou o maior deles, apertando ainda mais o braço da mulher apavorada. Isso não é problema seu. Volte para o seu jantar antes que acabe se machucando. Sarah permaneceu imóvel, sem deixar a voz vacilar. Estou pedindo educadamente que a solte e deixe esse casal em paz. Esta é a chance de vocês saírem daqui em paz. O segundo homem, encorajado pelo álcool e pela agressividade do amigo, deu um passo à frente e debochou. Ou o quê? O que uma garotinha como você vai fazer? Ele estendeu a mão e empurrou o ombro de Sarah, claramente tentando intimidá-la. Esse único toque foi tudo o que Sarah precisava para justificar sua reação. No seu mundo, qualquer contato físico indesejado constituía agressão, e ela estava autorizada a defender a si mesma e aos outros. Os homens não faziam ideia de que acabavam de cometer o maior erro de suas vidas. No instante em que a mão do agressor tocou seu ombro, 15 anos de treinamento militar intensivo entraram em ação. Seu corpo se moveu com a precisão fluida de alguém que passara incontáveis horas aperfeiçoando técnicas de combate corpo a corpo nos ambientes mais perigosos do mundo. Em um movimento rápido como um raio, Sarah agarrou o pulso do homem, torceu-o bruscamente para a direita e usou o próprio impulso dele contra si. Antes que pudesse entender o que acontecia, ele já estava de bruços no chão do restaurante. O impacto ecoou pela sala, agora mergulhada em silêncio. O líder, chocado com a velocidade da reação, soltou a jovem e partiu contra Sarah com os punhos erguidos. Tinha pelo menos 30 quilos a mais e 20 centímetros de vantagem, mas Sarah havia treinado com homens 2 vezes maiores em condições muito mais difíceis do que o chão de um restaurante.
Ela desviou com facilidade do ataque desajeitado usando uma técnica de evasão básica aprendida no primeiro ano de treinamento dos SEALs e, aproveitando o movimento em falso, aplicou um golpe preciso em um ponto de pressão no pescoço dele. Suas pernas cederam imediatamente e ele caiu sobre uma mesa vazia, espalhando pratos e copos pelo chão. O terceiro agressor, ao perceber que os amigos estavam fora de combate, tentou fugir em direção à saída. Sarah já havia previsto essa reação e se posicionara para bloquear o caminho. Quando ele tentou empurrá-la, ela redirecionou o impulso dele com um movimento simples, porém eficaz, jogando-o ao chão na entrada do restaurante. Toda a confusão durou exatamente 15 segundos. Para os clientes atônitos, no entanto, parecia ter acontecido em câmera lenta. 3 homens agressivos que minutos antes aterrorizavam o ambiente, agora gemiam no chão, completamente neutralizados por uma mulher que momentos antes parecia apenas desfrutar de um jantar tranquilo sozinha. Sarah imediatamente se voltou para o jovem casal que tinha sido o alvo inicial do assédio. A moça tremia, mas estava ilesa, enquanto o rapaz a observava ainda atônito diante da cena que acabara de se desenrolar. Outros clientes começaram a sair do estado de choque, alguns puxando os celulares para registrar o que restava da confusão. "Vocês estão bem?" perguntou Sarah, em um tom calmo e sereno, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. "Algum de vocês precisa de atendimento médico?" A jovem balançou a cabeça, ainda processando o que tinha acabado de testemunhar, e gaguejou. "Como? Você quer dizer, quem é você?" Olhando alternadamente para Sarah e para os 3 homens que ainda tentavam se recompor no chão. Antes que Sarah pudesse responder, o gerente do restaurante se aproximou com cautela, o rosto pálido de preocupação. "Senhora, obrigado por ajudar, mas eu preciso chamar a polícia. Esse tipo de violência no meu estabelecimento", disse ele, a voz marcada por medo evidente de possíveis problemas legais. Sarah respondeu com tranquilidade. "Por favor, chame sim. Esses homens agrediram outros clientes e tentaram me agredir também. Eu apenas me defendi e protegi os outros, usando somente a força necessária para parar a ameaça." Sua resposta refletia anos de treinamento sobre regras de engajamento e justificativas legais para ações defensivas. O maior dos agressores, mais ferido no ego do que no corpo, conseguiu se levantar com dificuldade e apontou o dedo acusador para Sarah. "Ela nos atacou. Estávamos apenas conversando e ela enlouqueceu." Sua voz falhou, o tom de bravata desaparecido. Imediatamente, vários clientes o desmentiram em voz alta, tendo visto toda a situação do início ao fim. Um senhor idoso levantou-se de sua mesa e disse em tom firme ao gerente: "Eu vi tudo. Esses 3 brutamontes estavam assediando aquela jovem e o namorado. Quando esta mulher corajosa pediu que parassem, eles tentaram intimidá-la e até agredi-la. Ela só se defendeu depois que eles colocaram as mãos nela." Uma mulher de meia-idade, acompanhada da família, acenou em concordância. "Minha filha estava com medo até de ir ao banheiro por causa desses homens. Essa senhora salvou a noite de todos nós." Outros clientes começaram a murmurar seu apoio, criando um quadro claro do que realmente havia ocorrido. Os 3 homens trocaram olhares aflitos, percebendo que a tentativa de distorcer os fatos tinha falhado completamente. Diversas testemunhas tinham observado o comportamento agressivo deles durante a noite inteira, e vários já haviam começado a gravar vídeos com seus celulares. Minutos depois, o restaurante foi preenchido pelo som das sirenes que se aproximavam. 3 policiais entraram pela porta da frente e avaliaram rapidamente a cena diante deles. Pratos quebrados espalhados pelo chão, mesas viradas e 3 homens desgrenhados encostados contra a parede eram um retrato fiel do que havia acontecido. A oficial Maria Rodrigues, veterana com 15 anos no Departamento de Polícia de San Diego, assumiu o controle da situação. Ela já tinha atendido inúmeras brigas de bar e distúrbios domésticos, mas algo naquela cena parecia diferente. A mulher que permanecia calma perto da cabine do canto não se encaixava no perfil de alguém envolvido em uma briga de restaurante. "Alguém pode explicar o que aconteceu aqui?" perguntou a oficial, tirando seu bloco de anotações e observando a multidão de testemunhas. Antes que alguém respondesse, o maior dos agressores se pôs de pé e começou a apontar dramaticamente para Sarah. "Oficial, aquela mulher é perigosa. Ela nos atacou sem motivo. Estávamos apenas conversando amigavelmente com algumas pessoas e ela surtou contra nós." Seus 2 comparsas assentiram com rapidez, tentando aproveitar a oportunidade para escapar da culpa. "Ela sabe algum tipo de arte marcial ou coisa assim", acrescentou o segundo, ainda massageando o pulso dolorido. "Ela podia ter nos matado. Queremos prestar queixa por agressão."
A oficial Rodrigues lançou um olhar desconfiado para os três homens e depois para Sara, que permanecia perfeitamente composta em meio às acusações. Só pela diferença de porte físico, a história deles já soava duvidosa, mas ela sabia que não podia tirar conclusões apenas pela aparência. Senhora, qual é a sua versão dos fatos? Perguntou diretamente a Sara. Sara deu um passo à frente e respondeu no mesmo tom sereno que havia mantido a noite inteira. Esses três homens estavam assediando outros clientes, em especial aquele casal ali. Ela apontou na direção das vítimas. Quando eles agarraram a jovem fisicamente e se recusaram a soltá-la mesmo depois de serem pedidos para deixá-los em paz, eu intervi verbalmente. Um deles então fez contato físico comigo sem permissão, o que interpretei como o início de uma agressão. Usei apenas a força mínima necessária para neutralizar a ameaça contra mim e contra os outros clientes. O gerente deu um passo à frente para confirmar. Oficial, eu vi tudo. Esses três estavam bebendo demais e fazendo comentários inapropriados às clientes a noite toda. Minha equipe já se preparava para pedir que saíssem quando a situação saiu do controle. Rodrigues passou a entrevistar sistematicamente as testemunhas. Todos os presentes corroboraram a versão de Sara. O senhor idoso foi quem deu a descrição mais detalhada, afirmando com firmeza: aqueles homens eram predadores, estavam mirando em mulheres sozinhas ou acompanhadas por homens que pudessem intimidar. Esta jovem mostrou uma contenção impressionante. À medida que mais testemunhas falavam, um padrão se formava que colocava os três agressores sob uma luz cada vez mais negativa. Uma garçonete revelou que eles haviam feito comentários indecentes a ela durante o serviço, incluindo insinuações grosseiras sobre sua aparência e propostas para se encontrarem após o expediente. O jovem casal, alvo principal do assédio, também prestou seu depoimento. A jovem, ainda abalada, mas mais recomposta, descreveu como o maior deles havia agarrado seu braço com tanta força que deixou marcas. O namorado confirmou que pediram várias vezes para que os homens os deixassem em paz antes que Sara interviesse. A oficial Rodrigues percebeu algo incomum no comportamento de Sara durante o interrogatório. Ao contrário da maioria das pessoas envolvidas em confrontos violentos, ela não mostrava sinais de colapso de adrenalina nem de abalo emocional. Sua respiração era estável, suas respostas articuladas e precisas, e ela exibia a calma confiante geralmente associada a profissionais da lei ou militares. Senhora, a senhora tem algum treinamento formal em defesa pessoal ou artes marciais? Perguntou a oficial. Embora já suspeitasse que a resposta seria muito mais significativa do que algumas aulas de academia, Sara hesitou por um momento, ponderando o quanto revelar sobre si mesma. Tenho alguma experiência militar, respondeu de forma diplomática, evitando complicar a situação. Os três homens trocaram olhares preocupados, percebendo que sua versão estava desmoronando. Várias testemunhas, as câmeras de segurança do restaurante e as evidências físicas contradiziam completamente o que alegavam. Nesse momento, o parceiro de Rodrigues, que havia revisto as imagens de segurança junto com o gerente, se aproximou do grupo com uma informação importante. Maria, você precisa ver este vídeo. Ele mostra tudo o que aconteceu e confirma claramente a versão da senhora. As imagens revelavam o comportamento agressivo dos homens ao longo da noite, o assédio contra múltiplos clientes e o momento exato em que iniciaram o contato físico com Sara. A qualidade era excelente, capturando cada detalhe do confronto de 15 segundos em alta definição. A oficial Rodrigues analisou as imagens com atenção, reproduzindo a sequência crucial dos 15 segundos várias vezes. O vídeo mostrava claramente os três homens se aproximando de outros clientes de maneira agressiva, a jovem sendo agarrada contra sua vontade e a aproximação calma de Sara para tentar resolver a situação. O ponto mais importante era o momento em que o segundo agressor encostava fisicamente em Sara, justificando tudo o que aconteceu em seguida. Senhores, disse Rodrigues em tom severo, dirigindo-se aos três homens, com base nos testemunhos, nas imagens de segurança e nas evidências físicas, vocês estão presos por agressão, lesão corporal e perturbação da ordem pública. Ela fez um gesto para os colegas que imediatamente começaram a ler os direitos dos acusados enquanto colocavam as algemas. O líder protestou alto assim que ouviu o clique metálico. Isto é ridículo. Foi ela quem nos machucou. Olhem para o braço do meu amigo, deve estar quebrado. Ele apontou para o comparsa que de fato segurava o braço torcido com expressão de dor. Rodrigues respondeu com firmeza. A lesão do seu amigo ocorreu porque ele iniciou o contato físico indesejado com esta mulher. Ela tinha todo o direito legal de se defender. Vocês têm sorte por ela ter demonstrado contenção, ou estariam enfrentando ferimentos muito mais graves.
Enquanto os policiais se preparavam para conduzi-los para fora do restaurante, a curiosidade sobre quem era Sarah crescia tanto entre os clientes quanto entre os próprios agentes. Sua postura calma durante todo o episódio, combinada com a precisão de suas ações defensivas, sugeria um treinamento muito além do que se aprende em aulas de defesa pessoal civil. A oficial Rodrigues, intrigada, se aproximou dela em particular, enquanto os colegas lidavam com os presos. Senhora, estou há 15 anos nesta profissão e nunca vi ninguém lidar com uma situação assim, confessou. Sua técnica foi extremamente precisa e o controle emocional impressionante. A senhora é militar, não é? Ativa ou já reformada? Sarah refletiu por um instante. Sempre fora instruída a manter a segurança operacional mesmo em ambientes civis, mas aquela situação parecia exigir uma resposta mínima. Sou da Marinha, ainda na ativa, respondeu sem dar detalhes sobre sua função. Rodrigues assentiu com respeito renovado. Isso explica muita coisa. Obrigada pelo seu serviço e obrigada por intervir hoje. Muita gente teria apenas ficado olhando sem fazer nada. O gerente do restaurante, aliviado por ver que a situação havia sido resolvida sem ferimentos graves, aproximou-se também. Senhora, quero lhe agradecer pessoalmente pelo que fez esta noite. Esses homens estavam incomodando nossos clientes há horas e minha equipe se sentia impotente para agir. Seu jantar hoje é por conta da casa e a senhora será sempre bem-vinda aqui. O que fez exigiu uma coragem enorme e provavelmente evitou que alguém fosse seriamente ferido. O jovem casal, que havia sido alvo inicial do assédio, esperava por um momento para se aproximar. Quando a atividade policial começou a se acalmar, eles se dirigiram a Sarah com lágrimas de alívio nos olhos. Não sabemos como agradecer, disse a jovem, a voz ainda trêmula. Quando aquele homem me agarrou, eu pensei, nem quero imaginar o que teria acontecido se você não tivesse intervindo. O namorado confirmou com ênfase. A forma como você lidou com aquilo foi incrível. Onde aprendeu tudo isso? É algum tipo de especialista em artes marciais? Sarah sorriu modestamente, desconfortável com a atenção, mas compreendendo a necessidade deles de entender. Recebi algum treinamento no meu trabalho. O importante é que agora vocês estão seguros. Aqueles homens não vão incomodar mais ninguém hoje à noite. Conforme a agitação diminuía, outros clientes começaram a se aproximar para expressar admiração e gratidão. Um casal idoso comentou que tinha netas da mesma idade da jovem que fora protegida e se sentia aliviado por alguém ter tomado atitude. Um grupo de colegas de trabalho que jantava em uma mesa próxima elogiou a rapidez de raciocínio e a ação decisiva de Sarah. O restaurante gradualmente retornou às operações normais, mas as conversas em todas as mesas giravam em torno do que acabaram de testemunhar. Vários clientes tinham gravado trechos do incidente em seus celulares e os vídeos já começavam a circular nas redes sociais. Sarah tentou voltar ao jantar interrompido, mas o frango à parmegiana esfriara durante a confusão. A equipe da cozinha, que tinha visto tudo, preparou outro prato sem ser solicitada, recusando-se a aceitar qualquer pagamento, apesar das tentativas dela de insistir. Enquanto comia a refeição substituta, Sarah refletiu sobre como uma noite pacífica havia se transformado em uma situação que exigira o uso de suas habilidades profissionais. Ela tinha esperado por um descanso da intensidade da vida militar, mas as circunstâncias exigiram que recorresse ao seu treinamento para proteger pessoas inocentes. O episódio serviu como lembrete do porquê de ter escolhido sua carreira. Seu treinamento especializado não era apenas para operações de combate no exterior, mas também para estar pronta para proteger os outros sempre que e onde surgisse uma ameaça, mesmo durante um simples jantar em um restaurante civil. A notícia daquela noite começou a se espalhar rapidamente para além das paredes do restaurante. Testemunhas haviam enviado informações para veículos locais, e até a manhã seguinte os vídeos do confronto já tinham sido compartilhados em múltiplas plataformas de redes sociais, vistos por milhares de pessoas impressionadas com a reação rápida e decisiva de Sarah. As imagens mostravam sua aproximação calma, o comportamento agressivo dos três homens e a sequência fulminante de 15 segundos que os deixou caídos no chão. A emissora local Channel 8 recebeu várias denúncias sobre o incidente e a repórter veterana Jessica Chen percebeu de imediato a importância da história. Ela cobria assuntos militares havia mais de uma década e suspeitava que havia mais no passado de Sarah do que uma simples explicação baseada em treinamento militar básico. Enquanto revisava as imagens com o produtor, comentou: "Isso não é treinamento comum de combate. A precisão, a velocidade, a consciência tática. Essa mulher recebeu instrução de combate em nível altíssimo."
A história ganhou alcance nacional quando o blogueiro militar Mike Stevens, ex-fuzileiro naval, analisou o vídeo quadro a quadro. Sua avaliação detalhada identificava movimentos específicos de programas avançados de forças especiais não ensinados a militares comuns. O que vemos aqui, escreveu em seu post que se tornou viral, é alguém com treinamento compatível com forças de operações especiais de elite. A maneira como ela controlou a distância, enfrentou múltiplos agressores e neutralizou as ameaças, minimizando ferimentos, sugere um histórico de Navy SEAL ou algo equivalente. O comandante de SARA, o capitão Robert Hayes, tomou conhecimento da atenção da mídia durante o briefing da manhã. Embora a Marinha preferisse manter seus integrantes fora das manchetes civis, aquele incidente em particular refletia positivamente sobre o treinamento e a conduta profissional. Martinez chamou ele para seu gabinete na manhã de segunda-feira. Soube que você teve um fim de semana interessante. Quer me explicar como acabou virando protagonista de um vídeo viral? Sarah apresentou um relato completo do incidente, enfatizando que agira como cidadã privada defendendo a si mesma e aos outros, e não como representante da Marinha. Reis ouviu com atenção, reconhecendo que sua subordinada havia lidado com uma situação difícil, exatamente com o tipo de discernimento e contenção que se esperava do pessoal de elite. Você fez tudo conforme o manual, concluiu, após ouvir cada detalhe. Nenhum excesso de força, justificativa clara, proteção de civis inocentes. E a atenção da mídia não é necessariamente ruim. Mostra ao público que nosso treinamento forma pessoas capazes de agir com responsabilidade em qualquer situação. Enquanto isso, os 3 agressores enfrentavam consequências muito mais sérias do que haviam imaginado. O líder, David Morrison, trabalhava como executivo de marketing em uma grande corporação que se orgulhava de defender diversidade e inclusão. Quando o Departamento de Recursos Humanos soube de sua prisão por agredir mulheres em um restaurante, ele foi imediatamente suspenso, aguardando investigação. Seus 2 companheiros tiveram destinos semelhantes. James Wheeler, gerente de contas de um prestigiado escritório de advocacia, viu seu contrato rescindido quando os sócios tomaram conhecimento do ocorrido. O terceiro, Kevin Torres, atuava em serviços financeiros e descobriu que seu empregador tinha política de tolerância zero para funcionários condenados por agressão, perdendo a licença profissional. Especialistas jurídicos que acompanhavam o caso notaram que as filmagens de segurança tornavam a acusação extremamente simples. Advogados de defesa recomendaram acordos de culpa, já que as provas eram esmagadoras e os depoimentos de múltiplas testemunhas eram contundentes. A verdadeira identidade de Sarah veio a público quando a repórter investigativa Jennifer Walsh conseguiu registros oficiais através da Lei de Liberdade de Informação. A revelação de que a defensora do restaurante era, na realidade, a suboficial de primeira classe Sarah Martinez, Navy SEAL condecorada com 2 missões de combate, transformou a história de vídeo viral em fenômeno nacional. O fato gerou enorme interesse midiático sobre sua carreira e seu passado militar. Registros públicos confirmavam sua participação em operações classificadas no Afeganistão e no Iraque, embora detalhes específicos permanecessem censurados por razões de segurança nacional. Seu histórico de serviço exibia múltiplas condecorações por coragem e liderança em situações de combate. Centros de recrutamento militar em todo o país relataram um aumento significativo no interesse de jovens mulheres inspiradas pelo exemplo de Sarah. O setor de relações públicas da Marinha começou a receber solicitações de entrevistas e aparições, reconhecendo o impacto positivo que a história causava no recrutamento e na percepção pública. Sarah, no entanto, permanecia desconfortável com a fama repentina, recusou a maioria dos convites para entrevistas e divulgou apenas uma breve declaração através do setor de relações públicas da Marinha. Agi para proteger pessoas inocentes que estavam sendo vitimizadas. É isso que somos treinados para fazer, seja em operações militares no exterior ou como cidadãos em casa. Espero que este episódio incentive outros a ajudarem dentro de suas próprias capacidades e treinamento. O restaurante onde o incidente ocorreu passou a receber um fluxo inesperado de visitantes curiosos para conhecer o local do famoso confronto. O gerente instalou uma placa comemorativa perto da cabine onde Sarah havia se sentado.
agradecendo pelo seu serviço e pelas ações daquela noite. O caso havia se transformado de um simples episódio de autodefesa em um fenômeno cultural que gerava discussões sobre treinamento militar, responsabilidade civil e a resposta adequada diante de assédio e violência em locais públicos. 6 meses depois do incidente no restaurante, os efeitos ainda eram sentidos em várias partes do país. Sara Martinez havia sido promovida a suboficial-chefe, em parte pelo modo exemplar como lidou tanto com o confronto quanto com a atenção da mídia que se seguiu. Seus superiores a elogiaram por representar de forma impecável os valores da Marinha e os padrões de conduta de seu pessoal de elite. Os processos legais contra os 3 agressores chegaram ao fim, com todos eles se declarando culpados de agressão e lesão corporal. David Morrison recebeu uma sentença de 6 meses de prisão, 2 anos de liberdade condicional e participação obrigatória em aconselhamento para controle de raiva. James Wheeler e Kevin Torres tiveram penas semelhantes, além de serviços comunitários que incluíam palestras para jovens sobre respeito às mulheres e comportamento adequado em locais públicos. As consequências pessoais para eles foram devastadoras. Morrison perdeu o cargo de executivo de marketing e encontrou enorme dificuldade para conseguir outro emprego, já que seu registro criminal aparecia em verificações de antecedentes. Wheeler viu sua carreira em advocacia terminar de forma abrupta, destruindo anos de investimento acadêmico e profissional. Torres sofreu ainda mais. Além da condenação, perdeu sua licença de serviços financeiros, tornando impossível continuar na profissão escolhida. Todos os 3 foram obrigados a pagar indenizações ao restaurante pelos danos materiais e pela perda de negócios durante o incidente, além de arcarem com suas próprias despesas médicas. O casal jovem que havia sido o alvo inicial do assédio, Jennifer e Mark Thompson, manteve contato com Sara durante todo o processo judicial. Eles testemunharam na audiência de sentença sobre o impacto duradouro do ataque em sua sensação de segurança e sobre a gratidão que sentiam pela intervenção dela. Jennifer, que inicialmente lutava contra a ansiedade e medo de sair sozinha para jantar, conseguiu se recuperar gradualmente com apoio psicológico e com a certeza de que a justiça havia sido feita. Ela e Mark tornaram-se defensores do treinamento de intervenção de terceiros, passando a palestrar em universidades sobre a importância de agir quando se presencia assédio ou violência. A indústria de restaurantes também tirou lições do caso. Muitos estabelecimentos passaram a implementar treinamentos melhores para suas equipes, a fim de lidar com clientes agressivos e proteger os demais frequentadores. O restaurante italiano onde tudo ocorreu tornou-se um modelo, desenvolvendo protocolos para identificar e conter comportamentos ameaçadores antes que escalassem para a violência. A história de Sara inspirou a criação de bolsas de estudo para jovens mulheres interessadas em seguir carreira militar, especialmente em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como as forças de operações especiais. A Marinha usou seu exemplo em materiais de recrutamento, destacando a diversidade de habilidades e origens de seu pessoal moderno. Um cineasta documental abordou Sara com a proposta de produzir um filme completo sobre mulheres em operações especiais, usando sua história como fio condutor. Inicialmente ela recusou, mas mais tarde aceitou com a condição de que toda a renda fosse destinada a programas de apoio a veteranos e a organizações de combate ao assédio sexual. O vídeo viral do confronto acabou se tornando um estudo de caso em programas de treinamento militar no mundo inteiro, servindo como exemplo da importância de técnicas de desescalada, do uso proporcional da força e da manutenção do profissionalismo sob pressão. Academias militares passaram a incluir o episódio em seus currículos como ilustração de como aplicar o treinamento de combate de maneira responsável em contextos civis. Sara continuou sua carreira militar participando de mais 2 missões no exterior, nas quais sua experiência e liderança se mostraram inestimáveis para suas equipes. Ela nunca buscou reconhecimento público pelo episódio no restaurante, enxergando-o apenas como mais uma situação em que qualquer pessoa treinada deveria agir diante da injustiça. Anos mais tarde, ao ser questionada sobre aquela noite, Sara refletiu sobre como um jantar simples havia se transformado em um momento decisivo na vida de muitas pessoas. Os 3 homens que a atacaram aprenderam duras lições sobre consequências e respeito.
O jovem casal, protegido por ela, recuperou a fé na disposição de estranhos de ajudar quem precisa. O impacto, porém, foi muito além dos envolvidos diretamente. Milhares de pessoas que assistiram às imagens de segurança ou leram sobre o incidente se sentiram inspiradas a fazer cursos de defesa pessoal, a se voluntariar em programas comunitários de segurança ou simplesmente a ficarem mais atentas e dispostas a ajudar os outros quando necessário. O caso demonstrou que o treinamento militar especializado, quando combinado com discernimento e contenção, podia fazer uma diferença positiva imensa na vida civil. As ações de Sarah naquela noite encarnaram os valores militares de servir antes de si mesma, de buscar excelência em todos os esforços e de agir com integridade em qualquer situação. Até hoje, o restaurante ainda exibe a placa comemorativa em homenagem às suas ações, e a cabine onde ela se sentou tornou-se um pequeno marco local, lembrando a todos que heróis podem surgir nas circunstâncias mais inesperadas e que, às vezes, as noites mais comuns podem se tornar extraordinárias graças à coragem de indivíduos dispostos a defender o que é certo. O episódio acabou provando que treinamento, preparação e coragem moral podem se unir para gerar resultados positivos, mesmo em situações perigosas, inspirando outros a desenvolver suas próprias capacidades e a proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos.